está ouvindo Lambisgoia Cast. Sejam todos bem-vindos ao Lambisgoia Cast, um podcast associado à Confraria dos Canárias, porque em terra de gente de bem, ser canalha é um privilégio. Então, hoje nós vamos fazer uma brincadeira diferente aí, vamos ver se a gente consegue fazer um programa mais rápido, um papo livre, uma brincadeira, e para isso eu trouxe dois amigões aí. Salve Dan Oliver. Beleza, João? Prazerão estar aí de volta. E também o meu grande amigo Mr. Anderson, direto de Brasília, o famoso Drills que compôs as trilhas aí pra gente. E aí, velho? Certinho, mano. Apresentações feitas, vamos lá, vamos falar desse filme aí do James Gunn. Eu sei que a gente está um pouco atrasado, mas ainda é tempo. Bora falar de Esquadrão Suicida, as nossas impressões. Agora que todo mundo já assistiu o filme, vamos começar uns comentários aí cheios de spoilers. Se você não viu, velho, vai atrás e depois você volta. Cara, e aí, o que vocês acharam do Esquadrão Suicida, cara? Foi a altura do que vocês estavam esperando? Pô, eu, assim, no geral, eu curti demais, cara. E, assim, se for para começar do começo, né, foi surpreendente, né? Realmente não esperava aquela cena inicial de 2 pontos, né, para estar ocupando ali Porto Maltese, aquele primeiro grupo, né, aquele plot twist todo de ter uma segunda equipe para invadir o país, foi uma loucura. E aquele começo ali já pirou a cabeça. É engraçado que no do trailer, né? Quando passou o trailer, já dava a ideia que o primeiro grupo ia rodar, né? O que parecia ser o primeiro grupo ia rodar. Eu não imaginava que fosse tão rápido. E da forma que foi, né? Perdeu o Boomerang e teve personagem ali que teve pouquíssimo tempo de tela e foi bacana demais, né? Ali o James Gunn já deu o cartão de visitas dele. Eu tenho alguns pontos aqui que eu queria falar sobre expectativa. O filme anterior foi uma coisa tão escalafobética que eu fiquei com a minha expectativa abaixo de zero, realmente. Eu achei que não tinha jeito de consertar o tão errado não, né? O tanto que eu não gostei do outro filme. Eu achei um tiro na água mesmo, aquilo lá. E quando o James Gunn entrou na jogada e tal, eu falei, pô, será? Né? Ele é um cara que eu tenho bastante simpatia pelo trabalho dele. E eu fiquei naquela, pô, será que vai? Será que não vai? Mas não conseguiu levantar a minha expectativa, nem o fato de ser ele fazendo o filme. E realmente, aquela cena no começo, o cara simplesmente passou a régua, né? Falou, sabe aquilo que vocês viram lá? Não vai ser nada disso. E eu realmente não estava esperando que ele fosse passar a régua dessa forma. Tinha personagem ali daquele grupo de quem desembarcou do outro lado da ilha, que parecia que ia ter um pouco mais de ênfase, até por exemplo, o Capitão Boomerang, que é um personagem clássico do grupo, do Joe Ostrander, né? E participou do outro filme, todo mundo achou que ia ter alguma coisa a mais e nada, zero. O cara só sobrou o braço dele lá, virou um abajur, né, cara? O braço dele com aquele bumerangue luminoso virou um abajur no meio da praia. O Doninha, né? O Doninha foi espetacular, né? Como é que o tanto que foi patética a morte dele, né? Não chegou a pisar em terra, né? Uma das coisas que eu achei legal no filme é que dessa vez deu a impressão de Esquadrão Suicida do Ostrander bem mais forte, o tipo de missão, tal. Eu lembro muito a fase, o que o Daniel bem falou no outro episódio que a gente fez sobre as origens do Esquadrão Suicida, né? Foi bem inspirado mesmo. Agora, teve também muito da essência do James Gunn, né? Ele pegou esse material, ele inspirou muito nessa fase do Ostrander, mas teve muito a marca do diretor.
Principalmente, eu acho que é um filme muito honesto, né? Foi um filme muito honesto. Quando a gente sente que o estúdio ele não tenta conduzir o filme para onde os caras acham que deva ser o caminho mais certo, o diretor ele acaba entregando algo mais honesto com a sua identidade, né? E aí, uma das identidades do James Gunn, para mim, é talvez uma assinatura dele, é a questão da fofura, né? Ele consegue, às vezes, imprimir essa questão da fofura mesmo num filme que, teoricamente, são bandidos, né? E ele trouxe uma leitura muito de anti-heróis, né? Talvez isso tenha diferenciado o trabalho do Ostrander, que é bem mais canalha, mais, eu acho que uma essência do mal ali mais preto no branco, e o James Gunn trouxe talvez para um lado de uma humanização, é, positivando mais os personagens. Bom, pelo menos foi uma interpretação que eu tive. Não sei se vocês também viram dessa forma. Ô, Daniel, eu acho que a mão do James Gunn ela é muito disso, de criar personagens com um carisma que é fácil de você se relacionar com ele, né? Se você pegar o trabalho anterior dele, sempre tem esses personagens que, por mais desprezíveis que sejam, você consegue ver você tem um ponto de conexão com eles. Eu acho que ele só fez isso, ele só soltou essa habilidade que ele tem. Ele teve a liberdade para soltar essa habilidade dele no filme. Quando eu falava do Ostrander, nem tanto pelos personagens, mas pelo tipo de missão, né? Tipo, invadir um país sul-americano para enfrentar um ditador e coisa desse tipo, assim. Era nesse ponto que eu estava tocando, assim. Eu fico sempre com um receio quando tem esse tipo de história, de o filme estar cumprindo uma agenda política que não me agrada, assim, de querer fazer você relacionar aquele país que está sendo invadido e tal com alguma coisa que está acontecendo no mundo. E eu achei a bandeira do país muito parecida com a bandeira da Venezuela. Então eu fiquei incomodado. Na hora que apareceu, né, que eles estão entrando lá no palácio e aparece a bandeira, eu falei, ih, rapaz, vai ser. Não senti que teve nada nesse sentido, né? Inclusive, até eu estava conversando com o Yuri depois do filme, o governo americano é que está sustentando a merda toda que está acontecendo no país. Então, não teve uma agenda política por trás, mas aquela bandeira me incomodou bastante. Foi algo que eu também estava com o pé atrás, esse aspecto político, sabe? Se seria mais um filme com aquela Pax americana, né? Os soldados americanos, no caso aí os personagens, os vilões, né? Resolvendo algum problema, agindo como polícia do mundo. Mas foi bem interessante ver a forma como o James Gunn amarrou tudo isso, né? Também estava me preocupando muito, e foi algo que também vem das histórias do Ostrander, né? Essa questão política que não estava presente no primeiro filme. Isso aí surpreendeu muito também. E a gente sabe o que é essa Pax americana, né? Tanto no cinema quanto na realidade. A gente lembra de Rambo 3, como é que era o cinema com os Murradin lá, os soldados, a resistência afegã, né, contra os soviéticos, depois que deu origem aos talibãs. E hoje, como é que está o Afeganistão? E como é que ia ser isso? Se teria uma relação assim, com a Venezuela também, com a América Latina? E acabou surpreendendo por um lado mais positivo, né? Não foi tanto essa questão da propaganda americana pura e simples, né? No fim das contas, quando chegou no fim do filme, eu baixei minha bola e falei assim, não, o cara costurou o negócio, o roteiro costurou a coisa de um jeito que não ficou panfletário, né? Eu fiquei cismado, mas passou no decorrer do filme. Mas o roteiro tem uma coisa que ele trabalha bem, que no fundo, ninguém presta, né? Ah, sim, não tem dúvida, cara. O melhor ali não é nada, não é ninguém. Sobra crítica para todo mundo, né? Regime ditatorial, Exatamente. imperialismo, colonialismo, tudo, todo mundo toma na orelha. Ainda que o grande herói do filme talvez tenha sido o Rick Flag, né? E ele enquanto soldado, aí cabe talvez uma análise mais profunda talvez enaltecendo a essência do que seria o bom americano, né? Que descumpre uma ordem quando a ordem ela não é legítima, talvez traçando um limite aí entre o soldado americano e
e o nazista, né? Que é essa coisa da ordem pela ordem, os fins pelos meios. Mas e a gente sabe que não é assim, né? Qual soldado americano ou qual mercenário se recusou a cumprir uma ordem no Iraque ou no Afeganistão ou qualquer lugar que os Estados Unidos tenha, né, Uhum. intervido? Mas cabe talvez uma discussão mais profunda, né? Se foi isso ou não, foi só uma impressão. Tem isso, sim. Mas eu acho que nesse ponto o James Gunn até brinca bem com a história, que ele mata o cara, né? E quem mata o cara é o soldado que cumpre todas as ordens, que estava lá para ter certeza que a sujeira ia ser jogada debaixo do tapete, né, cara? E que vai ganhar uma série, né? É bem observado isso aí que você colocou. No final, o sistema ele acaba se impondo mesmo com aqueles que se rebelam, né? Bem interessante mesmo. Isso é uma das coisas que mais me incomodou no filme, na verdade, que é o seguinte, e é engraçado que todo mundo fala, esse filme não é continuação, mas não é, né? O tempo todo foi dito isso, assim. Você pode querer que seja, pode querer que não seja, mas tem uma coisa que me incomoda e que a princípio me parece um furo de roteiro por que que a Amanda Waller mandou o Rick Flag para morrer? Quando o Blackguard levanta na praia e grita, ei, gente, sou eu. Aquilo fazia parte do plano. Para mim, aquilo tudo era plano. Assim, ela queria que todo mundo morresse para outro grupo entrar despercebido. E por que que o Rick Flag estava lá? Por que que a Arlequina estava lá? Né? Que é aquilo que a gente conversou no outro episódio, quem não viu, procura lá. Acho que vocês vão gostar, que é a questão do soldado descartável, né? E pensando muito, porque só tem um motivo para ela querer que o Rick Flag fosse pro saco ali na praia ali, é porque o Rick Flag vacilou com ela no outro filme, tendo um caso com magia, né? O que vocês acham disso? Eu estou ouvindo aqui o que o Daniel está falando, né, do negócio ser o destino, né, do Flag ter sido um tipo de crítica a esse negócio do soldado americano herói que descumpre a ordem ilegítima, etc. e tal. Eu começo a achar mais a coisa nesse sentido. Outro ponto, né, além da pessoa, da figura do soldado, da crítica à figura do soldado americano, cabe também uma visão do tipo assim, cara, você pode até se rebelar, bicho, mas você vai se dar mal porque o negócio do outro lado é muito forte. Que é o que ele encontra lá, né? Ele vai desrespeitar o negócio? Não, não vai não, cara. Pá, pô, morreu, acabou. E uma outra coisa que o Joá disse, e que para mim o roteiro não deixa claro, é se o Blackguard, né, ele estava, quando ele trai o grupo, se a Waller já sabia, ou se eram duas invasões mesmo, duas cabeças de ponte. Isso o roteiro não deixa claro, né? Se era uma armação dela, a traição do Blackguard, ou se foi algo totalmente inesperado e realmente ela não tinha mandado aquele grupo para a morte, mas apenas duas invasões assim separadas, né? O roteiro não deixa claro se ela tinha permitido que o Blackguard traísse o grupo, né? Mas assim, quando o outro grupo chega na praia e conversa com ele no rádio e explode, ele falou, o que está acontecendo aqui? Ela falou, não, é só uma distração. Ela fala, na maior cara de pau, é só uma distração. É verdade, É, não estava lembrando disso. Ela mandou os caras para morrer mesmo, mandou a galera toda para morrer. Ela escolheu um grupo descartável e pronto, sabe? Ela optou qual que era o mais adequado para ela. O que me incomodava é porque que o Rick Flag estava lá. Eu queria entender sentido. E só faz sentido se você levar em conta o último filme que praticamente o Rick Flag dá uma cagada toda se envolvendo com a magia. dentro da lógica de que soldados são descartáveis, né? E a Amanda Waller, ela não tem escrúpulos em colocar alguém numa missão suicida, faz todo sentido, né? Voltando ao estereótipo de soldado americano, vocês não acham que o pacificador é muito mais o estereótipo da conduta americana até do que ele, do que o Rick Flag, não? Eu não tenho dúvida. E emendando, vocês gostaram do pacificador? O que vocês acharam da caracterização dele no filme? Ai, cara, eu gostei bastante. Tem muito para quem conhece o personagem dos quadrinhos, tem muita coisa ali, né? A relação com o pai foi sugerida, mas eu acho que vai ser bem desenvolvida na série. Pelo menos os quadrinhos originais, o pai, ele era, nos últimos, né? Era um soldado também, que abusou do filho, criou ele com essa mentalidade. E eu acho que Paul John Cena, né? Ficou muito bom pro papel, cara. Eu acho assim, foi aqueles casos que o personagem e o ator, eles têm
Não sei se o personagem pega tanto gosto pelo papel que acaba entregando uma coisa assim bem honesta, né? Mas você acha que destoou muito do original? Uai, o original é basicamente eu vou manter a paz a qualquer custo, nem que eu tenha que matar por isso. A essência está toda ali, né? Talvez alguma outra nuance tenha mudado, mas é basicamente aquilo. É o cara que mata para manter a paz e tem um senso de justiça ou um senso de liberdade totalmente deturpado, né? Eu achei engraçado nessa história, assim, que ele é o estereótipo do soldado americano, né? Com essa questão que a gente já falou. E, ao mesmo tempo, o James Gunn transforma o cara no personagem mais ridículo do grupo o tempo todo, né? As roupas que ele usa não tem nada a ver. O cara dorme de cueca no meio do mato. Ao mesmo tempo que o cara é carismático, ele é patético também, ao mesmo tempo. Ele conseguiu uma mistura bem interessante ali nessa junção das coisas aí. Aquela cena do pacificador com o sanguinário no acampamento rebelde, aquela cena é muito boa, né? E aquela frase do pacificador eu acho que resume bem o personagem, quando ele fala que ninguém gosta de gente exibida, a não ser que a pessoa exibida seja bem foda. E o James Gunn tem a manha de fazer um personagem foda, né? Lembrando aquela flautinha do Yondo que ia atravessando as pessoas. Visualmente foram muito bonitas, né, cara? As mortes, principalmente naquela cena. E interessante daquela cena, eles dizimam o grupo guerrilheiro, né? E no final praticamente fica por isso mesmo. Foi um trem bem surreal, né? Pois é, mas é bem o estereótipo do americano. Vai lá, mata todo mundo e ainda fala, não, a gente é seu amigo. Né, cara? Eu queria falar um negócio aqui, já que vocês estão falando de caracterização, cara. Eu achei a estética do filme muito legal, cara. Eu achei muito fantástico, cara. Aquela cena da fuga da Harley Quinn é uma das coisas mais legais que eu vi esse ano no cinema, cara. Aquilo é muito, muito, muito fantástico. Eu achei muito legal. Teve várias cenas assim no filme que eu achei muito legais. A caracterização dos personagens, né, os uniformes, as cores, o treco todo que eles fizeram, eu achei que o cara acertou na mosca. Eu não teria, visualmente, eu não tenho nada a criticar do filme. Dessa vez eu consegui gostar da Arlequina porque o tempo da piada estava certo. Nos outros dois filmes, eu não acho que o tempo da piada funciona. É horrível, cara. E nesse filme, as piadas dela assim, estão no lugar certinho, a hora certa, funcionam. Eu acho que esse aí é dedo do James Gunn, na minha opinião. É isso que eu ia falar. O James Gunn, o timing do humor dele, né, do alívio cômico que ele coloca nos filmes, eu acho sempre impecável. Né? Os dois filmes dos Guardiões, eu acho que ele acertou na mosca e ele trouxe isso para esse filme, que o cara é bom nisso. O segundo Guardiões da Galáxia me incomoda um pouco. Eu acho que é piada demais, sabe? A sequência, assim, parece uma avalanche, que o filme só roda de uma piada para outra, que ele me incomoda, sabe? Parece que o roteiro depende de te levar para a próxima piada, para levar para a próxima piada, para levar para a próxima piada. Isso não me fez gostar muito do segundo filme, não. Também gostei muito da Arlequina no filme, mas aquela cena com o ditador lá, né? Eu acho que é o Luna, achei meio assim, cara, do nada, sabe? O cara se apaixona, ficou quase que uma história da Cinderela, né? Ele leva ela pro castelo dele, no caso lá, a casa presidencial. Eu achei um pouco deslocado no filme, sabe? Não totalmente, mas eu não sei se faltou um pouco mais de relação orgânica com o resto do filme. Acabou funcionando bem no final, quando ela mata o projeto lá de ditador, né? A fuga dela também, lá da sessão de tortura, é fantástica, né? Igual o Anderson falou, mais uma cena visualmente linda do filme. Mas eu fiquei me perguntando, será que não teria uma forma de costurar essa autodeterminação da Arlequina, essa emancipação de fato, que não teve no outro filme, mas foi mais madura nesse, de uma outra forma, talvez? É nessas horas que eu penso que eu vou assistir o filme de novo para pensar nisso. A parte da Arlequina toda é muito nonsense, cara, o tempo todo. Nesse ponto, eu acho que até consigo aceitar da cena de ser toda deslocada, porque é para ser nonsense dentro de um filme de muito humor,
tem um certo nonsense, mas quando ela está dentro é mais nonsense que o resto do filme. Assim, até destoa um pouco do filme, porque tem a ver com a personagem, né? A história do dardo lá, a piada que corre o filme todo é genial. E a piada do dado só faz sentido no final, porque daí tem toda a construção da piada, e funciona bem pra caramba. Alguém mais quer falar da Arlequina? Não, não. O que eu tinha para falar é isso. O que eu queria mesmo falar era o tanto que eu achei aquela cena da fuga lá sensacional. Eu gostei muito da cena da fuga. E é engraçado como ela conversa com a invasão da delegacia em Gotham do Aves de Rapina, né? E a questão da tortura também, né? Eu acho que foi assim, de uma sensibilidade muito grande do James Gunn, porque provavelmente ele pesquisou um pouco sobre a realidade dos países latino-americanos, principalmente aqueles que passaram por processo de ditadura militar, e trazer essa questão, né, como é que é um uso comum a tortura nesses regimes, né? Mesmo num filme que não tende a se levar a sério, foi assim mais um elemento bem interessante, né, dentro desse filme que conseguiu superar todas as expectativas, igual disse o Anderson. A gente veio de um primeiro filme, né, com o Ayer, que praticamente assim, eu achei que tinha enterrado a franquia, né? E realmente superou em muito, em vários aspectos, né? Que dá para a gente fazer uma discussão sobre o filme. Eu lembro da primeira vez que eu vi o Sanguinário como vilão do Superman, né? O cara que eu achei o visual dele, na época eu achava o visual que o John Byrne fez sensacional e sempre me frustrou muito porque que ele nunca mais apareceu, né? Ele apareceu uma outra vez nesse tempo todo, nesses quase 30 e tantos anos, assim. É um personagem totalmente novo para mim, assim. É outro personagem que vai ser daqueles personagens que vão sair do limbo lá, né? Do Grant Morrison, para virar um personagem recorrente, né? Na DC, provavelmente. Porque o Idris Elba mata o pau com o personagem, né? Me lembra sempre assim, puta, que desperdício. Esse cara tinha que ser o Jon Stewart, cara. E o cara vai virar o sanguinário do Esquadrão Suicida. E a zoeira com o Will Smith naquela parte com a filha foi impagável, né? O James Gunn zoou assim na cara dura, né? No começo do filme. E o Idris Elba é muito bom ator, né, cara? Ele também conseguiu entregar assim uma atuação muito boa. O Sanguinário, que é uma criação do John Byrne, né? Depois ele some nos quadrinhos, aparece um outro Sanguinário, o Sanguinário 2, que já tinha relação com a Irmandade Ariana, aí já era um personagem já com outro enfoque, né? E aí renascendo, aí sendo muito bem aproveitado. Eu assino embaixo isso, tudo que vocês falaram, mas eu tenho um problema. Eu gostei demais, mas eu sou muito fã do Idris Elba, cara. Então, assim, até no Prometheus eu achei ele legal, entendeu? Então, vamos lá, dá um desconto na minha opinião. O cara manda bem demais. E o outro personagem que me surpreendeu muito foi a Caça-Rato 2, né? Ela dá uma roubada no filme, eu acho que até surpreendeu até mesmo a produção, né? Porque ela, a princípio, agora já o James Gunn, acho que foi o James Gunn, revelou que ela ia morrer, né, cara? Os caras viram o filme e falaram, não dá para matar ela, não. Muito carismática, né? Roubou o filme mesmo. E foi muito interessante a relação que foi sendo criada. A princípio, eu tinha um pouco o pé atrás, que eu queria ver um pouco mais de maldade, até por ser mais 18, né, o filme. Mas eu acho que o James Gunn trabalhou bem esse lance de que não é tudo preto no branco, né? Tem aí uma área cinza bem mais complexa para ser explorada, né? Não ficou aquela questão maniqueísta. E a Caça-Rato mostrou um lado bem bacana, né? É bem humano, e as cenas com o pai dela, os flashbacks, assim, tudo bem construído, né? Ficou muito bem encaixadinho no filme, muito bacana mesmo. Você tocou num ponto aí, Daniel, legal, né? Que é você já tinha falado antes, né? O negócio não é maniqueísta e a personagem dela, principalmente, se desenvolve durante o filme, né? Ela vai tomando espaço e até o fim eu achei... em termos de desenvolvimento do personagem, porque outros personagens a gente já tinha uma coisa bem mais estabelecida, né? Eu achei super legal, super bacana mesmo. Trabalharam muito bem o personagem. Mas o Daniel tava falando do final aí, do final não, das cenas com o pai dela, cara, que eu achei engraçado que no primeiro Guardiões da Galáxia, quando tem aquela parte da dancinha no final,
que o pessoal vai dando a mão para vencer a joia lá do infinito. Cara, aquilo para mim é muito Capitão Planeta, sabe? Todo mundo dando a mão para poder vencer o vilão. Aquilo é Capitão Planeta. Água, força, sabe? Água, terra, vento, coração. Vai, planeta. Só faltou isso naquele filme. O cara gritar vai, planeta, naquela parte. Mas nesse filme, eu fiquei com a impressão que eu estava em relação. A Arlequina tem isso, sabe? Mas, ao mesmo tempo, que a questão da história da princesa da Arlequina tem no que eu vou falar, e na Caça-Ratos tem muito que é lembrança de desenho animado da Disney, com princesa da Disney. Me parece até uma zoeira, de alguma forma, com a própria Disney. Assim, ó, olha só, eu vou fazer olha que o filme da Disney que eu estou fazendo, que a Disney nunca ia deixar eu fazer. Sabe? Eu estou fazendo um filme com 2 princesas da Disney aqui, que é gore. E com o Kaiju no final, né? Pisando na cabeça de todo mundo. Pô, Não, e aí? por falar nele, Ah, eu gostei do Starro, cara. Eu acho que ele foi assim, mais uma vítima do sistema, você não achou, não? Né? Você lembra? Ele é capturado no espaço, é levado para Jotunheim lá, né? Para os experimentos em conjunto entre a Corto Maltese e os americanos. Mas me parece que no fundo ele não era o vilão, né? ele era uma vítima da experiência ali daquele laboratório lá do Pensador, né? De certa forma, assim, mas vilão, ele chega agora, a cidade é minha e saiu destruindo tudo também, né, cara? É o tipo do animal selvagem encurralado que sai, o que aparecer na frente não quer nem saber, né, cara? Tá passando por cima. E até de considerar qualquer um o inimigo, pô. Ele estava lá preso, isolado, trancado e beleza. O que tem ali fora é o que está me prendendo. Vocês curtiram o Tubarão Rei? O Sylvester Stallone no filme? Não, não. Cara, eu Muito assisti bom, o né? filme, eu lembrava do Tubarão da Hanna-Barbera o tempo todo, cara. O Tubarão. Ai, cara, agora passou um monte de memória na minha cabeça aqui. Quando você falou de tubarão, eu não tinha pensado nele. Mas não tem um quê de Tubarão, cara? Tem sim. Acho que Pô, ele bebeu ali. Tem sim. aquela cena que ele quase devora a caça-ratos quando ela estava dormindo ali foi impagável, né? Eu achei legal. Tá Não é bem bom. ingenuidade, não, mas às vezes que ele parece que não sabe muito bem o que ele está fazendo ali, né? Fica olhando, tipo assim, é isso mesmo que é para eu fazer? Eu achei o personagem ficou muito bacana. Então, vou falar agora da melhor piada do filme, né? Que é o Bolinha. O que vocês acharam do Bolinha e a relação com a mãe dele? A, a cara da mãe dele aparecendo nos inimigos, nos amigos ali para todo lado foi genial, né? Essa coisa recorrente aí. E o Ah, poder dele, querendo ou não, ele era o cara mais poderoso ali, né? Exatamente o que eu ia comentar, cara. Ele é o cara mais engraçado, né? Esse lance com a mãe estabelece que o estado mental dele é totalmente, como é que se diz? Não confiável, né? Totalmente corrompido, totalmente estragado. E o cara é o mais poderoso. O poder dele é simplesmente devastador. É um personagem muito legal, muito legal. E bem trabalhado no filme. cara, E ele e encontra quando. sua redenção no final, né? Pouco antes ali do ser esmagado, né? Foi uma jornada, né? Foi, mas eu acho que ele volta, cara. Eu acho que no filme tem uma deixa muito grande para ele voltar, cara. Que é a Pô, mas hora como é que ele vai que. Por que voltar? você Ele acha isso? foi esmagado. Então, não, aquele ele não volta, mas quando ele fala que meus irmãos e as minhas irmãs, nós fomos experiências da minha mãe nesse plural todo, saca? Provavelmente tem clone dele por aí, cara. Mas a mãe dele gigantona destruindo tudo, cara. É muito engraçado aquilo. A hora dentro do bar, todo mundo dançando lá. Daí a primeira vez passou batido, eu falei, não, peraí, eu preciso ver de novo, cara. Olha isso, o cara tá dançando. Até dentro do bar ele só enxerga a mãe dele, cara. Aquilo é uma piada. Assim, é a melhor piada do filme, cara. É muito bom.
antes de encerrar, os pessoal, eu vou falar da Amanda Waller, que tem uma coisa que me incomodou, assim, cara. Por que que ela não prendeu todo mundo no final, cara? Porque a caracterização dela tá perfeita. A caracterização da galera que trabalha com ela ficou genial, aquela coisa da aposta do começo. Mas no final, cara, na hora que ela vai dar fim em todo mundo, ela toma uma burdoada na cabeça e ninguém foi estar lá de prisioneiro em Belle Reve. Dois, você vê que foram. A punição que eles receberam foi trabalhar como pacificadores. Assim. Eu diria até que os dois vão morrer na série do pacificador, que geralmente quando ela manda para uma segunda missão após o fracasso que a gente viu no começo do filme é para matar o pessoal, né? Nos quadrinhos, a Flor, que, se eu não me engano, está acreditada no filme como a assistente que acertou a cabeça da Waller, nos quadrinhos elas são primas. Amanda Waller, ela convida a Flor, né? Acho que é Flor Crowley, não sei, o sobrenome acho que é esse, para trabalhar com ela. No filme, isso não fica explícito e nem é sugerido em momento nenhum. Mas se a gente for forçar uma barra, né? Talvez ela não tenha sido punida por essa proximidade, às vezes até familiar. Mas realmente ficou meio que um furo, né? Uma personagem igual o Waller, que manda um soldado, não só bandidos, mas um soldado igual o Rick Flag para a morte certa, e deixa passar batido uma insubordinação dessa, ficou assim, muito estranho. A não ser que eles tenham já uma relação que a gente não viu no filme, que era mais próxima, a ponto deles não terem sido punidos, né? Mas não, não ficou claro em momento nenhum, né? Realmente deu um estranhamento muito grande isso aí. Um filme que até então é tão redondinho, né? E ela não volta no final, né? Quem deu a porrada não aparece de novo, não. Isso aí é uma dúvida que. Será que vai ter na versão estendida? Eu acho que esse não vai ter versão estendida, na real. O que eu queria falar da Amanda Waller, que foi um negócio que eu também sentei aqui para conversar com o Yuri depois do filme. Eu acho que isso pode se resolver no futuro, entendeu? Ficou uma ponta solta? Ficou uma ponta solta. Ficou um furo? Ficou. Sei lá, cara. De repente eles vão resolver isso em outra hora. Do jeito que as coisas estão sendo feitas, né? Talvez na DC a coisa não esteja funcionando tão bem quanto na Marvel, mas os caras já fazem a coisa pensando nos desdobramentos. Eu não quis acreditar que o furo era um furo, que esse furo seja proposital e vai ser resolvido futuramente, não sei. Eu fiquei otimista depois do fim desse filme. Não, nesse ponto eu concordo com você, com certeza. Pode ser uma ponta solta, realmente. Até porque a principal ponta solta para mim em relação ao filme ao Waller é que o Sanguinário que chantageou, tanto o Sanguinário, a Arlequina, o King Shark e a Caça-Rato 2, eu fico com a impressão, na real, assim, que a Amanda Waller ela vai ter uma revanche em cima daqueles caras. Alguma ela vai aprontar para ele, saca? E pelo menos fica essa a minha ideia, assim, de entender a personagem, que ela não leva desaforo para casa, né? O grande barato dela é esse. E o que ela vai aprontar para esses personagens no futuro, aí, se tem algum futuro para eles como personagens, né? Eles são tão carismáticos que provavelmente vão ter algum. Seria fantástico se numa continuação a Waller juntasse os piores dos piores para caçar esses remanescentes. Aí seria o péssimo contra o mal, ia ser uma coisa bem bacana na mão do James Gunn, né? Com certeza. É um lugar para ir. É um bom lugar para ir. Mas, só levando a questão aí da outra polêmica lá, eu fiz uma provocação, que o filme, dentro da questão da pandemia, está todo mundo falando, flopou, não fez dinheiro, não sei o quê, mas a gente sabe que tem toda uma gama de problemas que envolve, né? Você tem a volta da variante Delta, que afastou o pessoal do cinema, você tem toda a polêmica da HBO Max também, que lançou o filme ao mesmo tempo, que é outra polêmica, vamos dizer assim, outro problema, né? Porque comparado com os outros filmes da Warner, a bilheteria foi muito baixa, mesmo com esse problema, que é nem tanto Mortal Kombat, mais o Godzilla, né? Godzilla vs Kong teve uma audiência muito grande, principalmente no Oriente, né, cara?
na Ásia, onde Kaiju faz a festa mesmo. E aí a minha provocação para vocês é, o filme não fez bilheteria porque não tinha o Coringa? Não, pelo amor de Deus. Acho que eu não ter o Coringa foi só positivo. Eu acho que é uma nova realidade que a gente está vivendo, né? Viúva Negra mesmo, a polêmica toda que está dando. É, Jungle Cruise também, no filme novo do The Rock, que estreou agora. Eu acho que não é uma coisa específica do Esquadrão Suicida, mas é uma nova forma de ver o cinema, né? Que os estúdios estão ainda vendo se essa realidade se vai ser assim mesmo, se o streaming ele vai ser paralelo mesmo, como é que vai ficar. Então acho que é uma coisa mais geral do que o Esquadrão Suicida em si, né? Não, definitivamente não é. Não está isolado nesse filme, não. O mercado está todo estranho e não está sabendo como agir. Então, eu estava... Até o caso do Esquadrão Suicida eu não acompanhei muito, mas o caso da Viúva Negra, por exemplo, foi uma decisão errada que eles tomaram? Não sei. A Warner tomou a decisão primeiro, né? A Warner falou, eu vou lançar tudo em streaming antes. Então, como é que fica isso? Né? Será que foi acertado? Eu acho que isso vai ser revisto, cara. Agora, de forma nenhuma, eu acho que é um problema do filme. Eu acho que o problema é do mundo que a gente está vivendo, que virou outra coisa. Eu acho que a Disney foi primeiro, Anderson. Só que a Disney, você não era liberado no streaming, mas você pagava uma taxa a mais lá dentro para você poder assistir. Eu não lembro qual filme que foi, teve um filme da Disney que foi assim, que você pagava uma taxa a mais e assistia. Não, o que eu estou dizendo, eu acho que o Esquadrão Suicida está assim também, né? Ele saiu na HBO, mas com pay-per-view. Não, para HBO americana é free. Tudo que saiu é de graça, você já está no pacote. Pois é, mas quem começou com essa coisa, vou lançar tudo no streaming, quem declarou primeiro foi a Warner com a Mulher Maravilha, se eu não me engano, em dezembro do ano passado. E o resto do pessoal veio atrás. Eu posso estar enganado, mas eu não sei. foi uma decisão que eles tomaram lá. Foi uma decisão que eles tomaram lá. Mas se essa decisão foi a correta, nós vamos saber e eles vão revisar. Né? Esses resultados todos são as variáveis que eles estão usando para calcular o futuro agora. Não, nesse ponto eu concordo, sim. Mas tem uma coisa que é engraçada, que o que aconteceu com a Viúva Negra é algo que é muito estranho, cara, porque quando o Mulher Maravilha foi anunciado, o acordo, o mesmo problema que a Viúva Negra, que a Scarlett Johansson está processando a Disney, que é a questão, era um filme para cinema e tinha toda a questão de ganho de porcentagem, né? Que é o grande problema que ela deixou. Como não foi para o cinema, ela não ganhou essa porcentagem de bilheteria. Na Mulher Maravilha, a primeira coisa que os caras fizeram foi chamar a Gal Gadot e a Pat Jenkins no canto e falou, 20 milhões para cada um aí para cobrir o rombo e vamos embora. E mesmo assim lançou o filme, né? E no caso da Scarlett Johansson, o estranho é esse, que o The Rock teve essa negociação e ela não. Me parece que a Warner preocupou mais em salvaguardar talvez um lucro maior para os atores, né? Ainda que menor do que uma bilheteria normal, do que a Disney, né? Talvez a Warner tenha tido essa preocupação um pouco maior. Agora, realmente, é uma nova ordem, né? Um tempo atrás, a gente saiu um filme no cinema, demorava um tempão para sair na locadora, mais alguns anos para sair na televisão, e agora é tudo muito simultâneo, né? Como é que as coisas vão ficar daqui para frente, como é que isso vai mudar o cinema, a gente ainda vai ter um tempo para ver, né? Eu acho que o simultâneo vai cair, cara, não vai ficar muito tempo, não, mas a janela, igual você fala, às vezes um vídeo para chegar no videocassete, o videocassete também, para chegar na cópia de DVD ou locadora, demorava um ano, cara, 6 meses, 8 meses, porque até a película rodar o cinema de interior, você tinha que esperar esse tempo, né? Porque senão você acabava com o cinema pequeno de interior. E agora eles estão falando aí de 40 dias, né, de janela. Já tinha gente de 40, a Warner já não tem janela nenhuma, a Disney já vai retomar a janela. A Warner vai ter muito problema com o VLT, com o Duna, né? Essa história não acabou. Acho que até o final do ano a gente volta a conversar dela. Comentários finais aí, vocês ficaram satisfeitos?
eu vou reforçar aqui o que eu falei no começo. Eu estava com a expectativa muito baixa, né? Quando anunciaram que o James Gunn que ia fazer o filme e tal, não foi o suficiente para levantar muito a minha expectativa e me surpreendeu o filme, positivamente. Fiquei incomodado com algumas referências políticas ali no meio do filme, mas acho que no fim das contas, no frigir dos ovos, assim, o filme me deixou bastante satisfeito. Né? Não foi aquele filme que eu acabei de ver e fui dormir sonhando com o filme, não foi isso. Mas eu achei um filme honesto, bem honesto. Eu até entendo as ressalvas do Anderson, né? Mas, assim, desde o começo eu estava meio poliana com esse filme. Eu realmente estava botando muita fé por conta do trabalho do James Gunn, né? Pelo que eu acompanhei na internet, a maioria das pessoas tinha uma opinião, assim, de estar com o pé atrás mesmo, esperar estrear para ver o que ia acontecer. Mas alguma coisa estava me dizendo que o Gunn ele conhecia o material do Ostrander, ia entender melhor o que tinha nas mãos, né? Diferente do diretor anterior. E eu achei assim que o saldo final foi muito positivo, né? Dentro do gênero super-herói, eu acho que foi um filme assim de bom para ótimo, né? Dentro do gênero super-herói, claro que a gente tem que fazer esse recorte, né? E saiu um pouco da mesmice, pelo menos no Mais 18. Foi um filme, como o Anderson falou, honesto, com personalidade. Você viu que não teve a maldição da interferência dos estúdios. E no final eu acho que foi realmente muito válido e que abre um novo caminho aí para a franquia, né? Mas vamos ver o que vai virar franquia, né? Até porque a gente não sabe nem se James Gunn volta para um segundo filme. Provavelmente ele vai partir para outros personagens dentro do universo, eu acredito, né? Acho que ele vai tentar um voo mais alto. Ele testou aí com o Esquadrão Suicida para poder pegar algo mais. Apesar que se ele fizer o Super-Homem, ele vai fazer o Super-Homem do capeta, né? Igual no Burt Burn lá que ele fez. Vai ser pior do que o do Snyder. O Filho das Trevas não é o do menino? É, Ah, eu assisti, cara, eu gostei demais. Mas ele não é o diretor, não. Acho que ele é só produtor, não. acho que ele é roteirista também. Sabe o que eu achei desse filme, cara? Esse foi um que eu fui com a expectativa muito alta e eu achei um filme só legal. Eu esperava que fosse melhor. A ideia do Bom, filme é muito interessante, né? Um alienígena na fase infantil para pré-adolescente com super poderoso que perde o controle, mas realmente podia ter algo mais, né? A premissa era muito boa, né? Realmente empolga, né? Eu fiquei muito empolgado. Fiquei muito empolgado e não desgostei do filme, mas eu queria mais. bom, fechando aí Esquadrão Suicida. Valeu, galera. Isso aí, seu Joá. Obrigadão pela participação, Daniel, Anderson. Ô, beleza, um prazer e tamo aí. O que vocês fizeram comigo é que eu vou assistir o filme de novo, né? Agora. Tomei até umas notas aqui para olhar. Tá certo. Bom, esse podcast irá explodir em 5 segundos.